Terça-feira, 25 de agosto. Comércio em Taubaté amplia horário de funcionamento para 8 horas diárias. Em Pindamonhangaba, a prefeitura aplica 10 mil testes para detectar Covid-19 em moradores sem sintoma da doença. E vamos falar de tecnologia e inovação para driblar a crise na pandemia. Boa tarde, o Band Cidade começa agora. Pindamonhangaba começou esta semana uma ação de testagem em massa para a Covid-19. 10 mil testes serão aplicados em 3 pontos da cidade. Vamos saber detalhes? A repórter Sandra Riva está ao vivo lá em Pindamonhangaba, vai trazer informações para a gente. Sandra, boa tarde. Quem que é o público-alvo desse mutirão aí em Pindamonhangaba, hein? Boa tarde para você também, Nicoline, e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Band Cidade segunda edição. Olha, o público-alvo, na verdade, são os moradores aqui da cidade, que podem fazer o agendamento pelo site da Prefeitura para ter acesso aos testes rápidos que estão sendo oferecidos, que começaram nesta segunda-feira. A gente está aqui em um dos pontos onde esses testes estão sendo aplicados. A gente vê aqui, olha, o pessoal fazendo a coleta. Esse é um dos pontos, né? A pessoa chega, ela apresenta os documentos, tem que trazer aqui, por exemplo, o cartão SUS, comprovante de endereço, um comprovante de identidade. Aí depois esses testes, eles são direcionados aqui para o final, aonde o paciente aguarda o resultado. É bem rápido, viu, Nicoline? Cerca de 15 minutos aí já tem o resultado do teste. Mas a gente está aqui agora com a secretária de saúde do município, que é a Valéria dos Santos, para dar mais informações para a gente. Valéria, boa tarde para você. Explica para a gente que tipo de testes são esses? São testes rápidos, né? Eles têm uma sensibilidade alta e eles oferecem tanto o IgG como o IgM. Então, ele tem essa divisória, né? Ele tem o teste quando dá certo, então são 3 linhas. A pessoa no IgG teve contato com o vírus e no IgM a pessoa está positivada. E daí ela recebe toda a orientação, ela é notificada e recebe toda a orientação para procurar um dos nossos gripários. Agora sim, são 3 pontos em que estão sendo oferecidos esses testes para a população. A pessoa faz o agendamento. E qual que é a capacidade de aplicação diária e qual que é o problema que vocês estão enfrentando aí nesse começo de aplicação? Bom, nós montamos 3 postos onde nós temos uma capacidade de 500 testes dia, né, dentro desses 3 postos. O que tem ocorrido é que as pessoas têm feito o cadastro, têm agendado e não têm comparecido ao local, no horário, para realizar o teste. Tá bom, secretária, muito obrigada pelas suas informações. Então, só reforçando, Nicoline, a importância. Se alguém realmente fizer o agendamento, por favor, compareça, porque senão atrapalha aí a oportunidade de outra pessoa, por exemplo, né, e até o trabalho de quem está aqui para aplicar esses testes aí na população. É verdade, é preciso responsabilidade da população também. Obrigado, Sandra. Boa tarde. Em Taubaté, o comércio não essencial pode, a partir de hoje, atender ao público por 8 horas diárias. Os lojistas apostam no aumento nas vendas. Os comerciantes do centro de Taubaté já retornaram à rotina anterior à pandemia, pelo menos quanto à carga horária. Nesta loja de calçados, por exemplo, voltaram às 44 horas semanais de trabalho. Isso foi possível com um decreto que permitiu mais 2 horas de funcionamento do setor a partir desta semana. Ou seja, passam de 6 para 8 horas. E a flexibilização nem bem começou e já trouxe otimismo por aqui. A gente acredita num crescimento de 10 a 15% da venda e abrindo 8 horas por dia, né? Então, tudo para o lado positivo. A flexibilização deve ajudar o setor que tenta recuperar o prejuízo dos últimos meses em meio à pandemia de coronavírus. O sinal de reversão parece que já começou a aparecer mesmo antes da medida. Dados do CAGED apontaram a abertura de 111 postos de trabalho em julho em Taubaté. Os dados do CAGED são importantes para a avaliação da atividade econômica. Mas nós precisamos lembrar que esse ano eles foram influenciados por várias ações no âmbito federal, no sentido de preservação do emprego. Apesar disso, nós estamos experimentando sim, e pudemos avaliar nessas últimas semanas, uma melhoria da atividade econômica do comércio. E essa melhoria ela deve ser ampliada agora
com a abertura ou a flexibilização maior dos horários. E a notícia já se espalhou pelo centro da cidade. Consumidores já estão aproveitando as horas da manhã para fazer as compras com mais tranquilidade. Adorei, porque a tarde é horrível, estava muito aglomerado, muita gente, vinha tudo no mesmo horário. Agora ficou ótimo, adorei. A gente está acostumado com uma rotina e eu prefiro fazer a compra na parte da manhã. E agora, voltando ao normal, esse horário fica mais prático. Em Pindamonhangaba, a ampliação do atendimento do comércio demandou reforço na oferta de ônibus das linhas municipais. Detalhes com Juliana Sever. Essa alteração foi feita em razão dos novos horários de atendimento do comércio definido pelo decreto municipal e baseado no Plano São Paulo do Governo do Estado. Com ampliação para 8 horas diárias de atendimento, a empresa afirma que estendeu os serviços de transporte para melhorar o atendimento à população no horário de início e término do expediente. Já a Prefeitura ressalta que acompanha e fiscaliza os horários novos, o interior dos ônibus para evitar aglomeração de passageiros. A população pode denunciar se as medidas de isolamento não forem cumpridas nos coletivos, através dos canais para comunicação, como a ouvidoria do aplicativo eOuve e a plataforma digital da Prefeitura. Os novos horários do transporte coletivo estão no site da Prefeitura da cidade, que é o pindamonhangaba.sp.gov.br. Juliana Sever para o Band Cidade. Obrigado, Juliana. Em Ilhabela, o transporte público vai voltar a operar com 100% da frota. Bares, restaurantes, padarias, quiosques, academias, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e estúdios de tatuagem também podem funcionar por até 8 horas por dia. Os músicos também podem voltar a se apresentar na cidade, mas apenas para um público sentado e com shows até às 10 da noite. Hotéis e pousadas podem receber até 70% da capacidade de hóspedes. Ao vivo, imagens de São José dos Campos aqui no Band Cidade. Faz sol, os termômetros marcam 21 graus e a máxima não passa muito disso hoje não. Eu volto já já com mais informações sobre a Covid na região. Agora 12h57.